Ei, Nutri na área! Hoje eu vou falar para vocês os 10 alimentos que você tem que tomar cuidado quando você for consumir. Principalmente se você está com a intenção de perder alguns quilinhos aí, você tem que tomar mais cuidado ainda. Existem certos tipos de alimentos que você tem que tomar muito cuidado ao consumi-los, principalmente que esses alimentos eles podem ter algumas calorias escondidas ali, então ele pode ser muito prejudicial caso você esteja com o objetivo de emagrecimento. Alguns desses alimentos podem acabar com a sua dieta e você tem que tomar bastante cuidado, principalmente se você está fazendo dieta por conta própria. E creio eu que você já vai conhecer vários deles, mas alguns podem ser uma grande surpresa aí para você. E o primeiro alimento que eu vou apresentar para vocês é a tapioca. Você tem que tomar muito cuidado com a tapioca porque ela é um derivado aí da mandioca e ela é extremamente rica em carboidrato. E a tapioca acaba entrando como um queridinho da dieta da maioria das pessoas que tenta substituir o pão. Só que nesse caso pode ser um perigo você substituir o pão, porque em muitos casos as pessoas não conseguem mensurar o quanto que usa de tapioca. Já o pão você tem uma porção única ali e você consegue saber quanto que tem exatamente do que você está consumindo. E o grande problema da tapioca é o quanto que você precisa usar para você fazer uma tapioca de tamanho razoável. Então se você precisaria no mínimo de umas 4 colheres de sopa de tapioca, o que daria em torno de 230 calorias. Se a gente fosse comparar com o pão, por exemplo, uma unidade de pão francês tem 130 calorias. Então você acaba criando uma desproporção e isso pode ser um perigo muito grande para você que está querendo emagrecer. Então você tem que tomar bastante cuidado com a quantidade que você está usando. E uma dica muito interessante para você minimizar isso é você incluir o ovo. Então você põe uma colher de sopa de tapioca e 1 ou 2 ovos que você consegue reduzir a quantidade que você usa de tapioca. A gente cria aquela panquequinha, né, como que a gente chama de crepioca, e fica muito gostoso, é uma substituição em termos calóricos que você pode estar usando aí também. E o segundo alimento dessa lista, pasmem, é o café. Mas tem um detalhe, esse café é o café adoçado e a gente coloca açúcar nele. Nós temos o hábito de consumir muito café durante o dia. Eu, por exemplo, gosto de tomar pelo menos umas 5 xícaras aí ao longo do dia. Só que o grande problema do café é que a grande maioria das pessoas não sabe apreciar ele de fato. Não sabe apreciar o sabor amargo e gosta de colocar açúcar. Algumas pessoas põem mais, outras põem menos. Só que o açúcar ele pode ser um grande vilão nesse caso, principalmente para essas pessoas que consomem grandes quantidades de café todos os dias. Então isso no longo prazo, voltando de novo ao assunto do emagrecimento, isso pode ser extremamente prejudicial, porque isso vai se somando. No longo prazo, você vai consumir mais calorias do que de fato precisa e isso pode prejudicar o seu emagrecimento. E o terceiro alimento ele vai complementar as bebidas açucaradas, que a gente tem que tomar cuidado aí, ao ingerir. E o nosso terceiro alimento é o famigerado refrigerante. Ele é um alimento extremamente, eu não vou dizer ruim, mas que a gente tem que tomar cuidado com a quantidade que ingere, principalmente aquele que possui açúcar. Às vezes eu recebo na caixinha de perguntas do Instagram qual que é melhor, o normal ou o zero. Aí às vezes as pessoas elas ficam preocupadas que o zero tem adoçante, enfim, e acabam tendo um pouco de medo de usar e preferem usar o normal. Se você está com o objetivo de emagrecimento, você pode usar o zero sem problema nenhum. É claro que você tem que ter noção da quantidade que você está consumindo. Você não vai tomar refrigerante todo dia, porque seja qualquer um dos dois, eles não são bons para a saúde. Então a gente tem que, no mínimo, ponderar aí a quantidade que a gente está usando, usar de vez em quando, não vejo problema nenhum. Além do refrigerante, temos aí outras bebidas açucaradas que são sucos. Então você tem aqueles nomes estranhos, tem até outros nomes para açúcar, né? Que é maltodextrina, dextrose, a gente tem açúcar invertido, a gente tem vários nomes para a mesma coisa, tudo isso é açúcar. E também temos aí outros aditivos alimentares. Então se você pega o rótulo, por exemplo, de um suco, você acaba identificando que tem vários nomes estranhos. Aquele INS, tem vários nomes que a gente acaba não conhecendo e quando você se depara com esse tipo de alimento, você tem que tomar um pouco de cuidado e repensar se vai comprar ou não. Vou deixar aqui embaixo na descrição
quais os outros nomes que a gente tem para o açúcar, que vocês devem também tomar cuidado aí na hora que for comprar um alimento. Tem que dar uma olhadinha no rótulo lá para não comprar gato por lebre. E o nosso quarto alimento da lista é a manteiga, que todo mundo achou por muito tempo aí que era a melhor opção, só que hoje a gente sabe que a margarina comparativamente tem um perfil de gorduras melhor do que a manteiga. Então é interessante você tomar um pouco de cuidado quanto à quantidade de manteiga que você ingere no dia a dia. Nutricionalmente falando, a margarina é superior à manteiga pelo perfil de gorduras que ela tem. Então hoje a indústria modificou o tipo de margarina que é comercializado. Então hoje as margarinas elas não têm mais gorduras trans. Elas são ricas em gorduras poliinsaturadas, diferente da manteiga que é rico em gordura saturada. É claro que tudo é dose dependente. Claro que você não vai comer um monte de margarina, nem um monte de manteiga. Aquela manteiga que você usa num pãozinho de manhã não vai te prejudicar. Um pãozinho na chapa, adoro também. Então assim, não se preocupe, tenha cuidado apenas com a quantidade de manteiga que você usa no seu dia a dia. E hoje tem surgido aí os mitos da nutrição e um deles é colocar a manteiga, olhem isso, colocar a manteiga dentro do café. Gente, isso é completamente irreal, não vai te ajudar no emagrecimento, o café vai ficar horrível e isso não vai trazer benefício algum para a sua saúde, certo? Então tomem muito cuidado. E falando sobre colocar manteiga no café, outro mito que surge dentro da nutrição é colocar o óleo de coco no café também. Esse mito surgiu aí com o intuito de emagrecimento, só que, gente, eu já falei isso aqui, gordura tem caloria. É, na verdade, um macronutriente que possui mais calorias em relação aos outros. Então, assim, você colocar gordura dentro do café não faz sentido nenhum para emagrecer, porque você está aumentando a quantidade de caloria que você está ingerindo no dia. Então, isso não faz sentido nenhum. Principalmente gordura vindo do coco. Por quê? Essa gordura é uma gordura saturada. Hoje, ou melhor, a gente já sabe há muito tempo que excesso de gordura saturada está relacionado com doenças cardiovasculares. Aterosclerose, infarto, enfim, tem uma infinidade de doenças que ocorrem pelo excesso de gordura saturada. Então tomem muito cuidado com o que vocês veem na internet, com esse apelo de emagrecimento. E o nosso sexto alimento, um alimento aí que parece inofensivo e que as pessoas sempre quando estão com uma fominha, vai lá e come um pouquinho. E é o biscoito creme cracker. Mas antes disso, é biscoito ou bolacha? Coloca aqui nos comentários, vamos ver qual que vai ganhar. Voltando à questão do creme cracker, você já viu a tabela nutricional dela? Ela não é nem um pouco saudável. E principalmente, você come pouco para uma quantidade calórica gigante. Então assim, 3, 4 biscoitinhos vai ter 130, 140 calorias e isso não vai representar quase nada na sua fome, principalmente se você estiver com bastante fome. Se você dá uma olhada na tabela nutricional do biscoito creme cracker, você vai identificar que tem uma quantidade um pouco grande de gordura, que é aquilo que eu falei, gordura acrescenta muita caloria às preparações. Agora imagina comer essa bolacha com manteiga ou margarina, mais gordura ainda, mais caloria ainda. Então a gente volta àquele exemplo da crepioca ou do pãozinho francês com manteiga, enfim. Tomar cuidado com a quantidade. Outro ponto é que esse tipo de alimento ele não vai te trazer tanta saciedade quanto um pão com ovo ou uma crepioca, né, que é aquilo que eu falei, que é uma colher de tapioca e 2 ovos. Então você tem que tomar cuidado com um tipo de alimento que você seleciona para o quanto desse alimento vai te dar saciedade. Porque não adianta você comer 3, 4 biscoitinhos agora e daqui 30 minutinhos está com fome de novo e querer comer mais. Isso é sempre um problema. E o nosso sétimo alimento é o açaí. Tem gente que gosta, tem gente que fala que tem gosto de terra. Eu particularmente adoro, mas temos que tomar muito cuidado com qual açaí que a gente compra e qual açaí que a gente come. Por quê? A maioria dos açaís vendidos por aí, eles são ricos em xarope de glicose, xarope de guaraná, enfim, isso acrescenta uma grande quantidade de açúcar, que eu falei que é aquele açúcar que tem outro nome, mas ainda assim é açúcar, e uma grande quantidade de caloria. Por quê? O açaí como fruta por si só, ele já tem uma quantidade de caloria razoavelmente grande, porque ele é um pouco mais rico em gordura, tem uma quantidade razoável de carboidrato. Então a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de açaí que a gente acaba ingerindo por aí.
E você pode ver nessas lojas, sorveterias, que tem aquelas pessoas que gostam de consumir com vários adicionais. Leite condensado, M&M, gotas de chocolate, calda de chocolate, granola e um monte de outras frutas também. E se você riu, tenho certeza que você consome assim. Então tomem muito cuidado ao consumir o açaí dessa maneira, porque quando você vai ver, você tem aí um açaí de 1.500, 2.000 calorias e é a quantidade que você precisaria para ingerir no dia, por exemplo. Então imagina assim, você ingere um açaí desse e faz outras refeições no seu dia. Quando você vai ver, você tem mais de 3.000, às vezes 4.000 calorias que você consumiu e isso pode te prejudicar muito no emagrecimento. Então tomem cuidado. E o oitavo alimento, na verdade não é o alimento em si, um recipiente que ele está, que é os enlatados. Você tem que tomar muito cuidado na hora de escolher o seu enlatado, porque existe a possibilidade desse enlatado estar danificado, porque ele foi amassado ou por algum motivo sofreu algum dano ali, e isso pode predispor ao desenvolvimento de uma toxina, de uma bactéria que produz uma toxina, que é a toxina botulínica, que a gente tem que tomar muito cuidado com essa toxina na hora de for consumir. Então assim, se você for escolher a lata, repare muito bem se a lata está amassada ou não. Se a lata estiver amassada, escolhe outro, descarta, troca por outra lata, beleza? Esse próximo alimento, a maioria das pessoas já conhece, já sabe dos perigos que ele traz, mas mesmo assim ainda continuam comendo, porque eles têm uma grande quantidade de aditivos e isso traz um sabor muito grande para eles e as pessoas acabam consumindo mesmo assim. E esses alimentos são os embutidos, salsicha, calabresa, os peitos de peru defumado, enfim, que se consumidos em grande quantidade, eles trazem vários malefícios para a saúde e eles têm uma quantidade extremamente grande de sódio e esse sódio, querendo ou não, pode fazer mal para a sua saúde. Esses alimentos são produzidos através de partes de outros animais, então frango, porco, boi, eles pegam tudo, moem e fazem ali aquele alimento e então eles acrescentam um monte de sabor artificial, mais sódio, realçador de sabor, para trazer uma textura, uma cor para aquele alimento. Então, se você tem o hábito de comer, evite ao máximo. É claro que se você comer esporadicamente, não vai te trazer um malefício, mas se você come recorrentemente, é melhor que você repense aí nessa quantidade que você está comendo. O nosso último alimento aí, nosso 10º alimento, é o famigerado miojo. E grande parte das pessoas adora, porque é muito fácil de se fazer, prático, 3 minutinhos está pronto. Só que ele é um alimento extremamente rico em caloria, rico em gordura, tem aquele realçador de sabor, vem no pacotinho, rico em corante, sódio e que de maneira nenhuma vai fazer bem para a sua saúde. Aí você pode falar assim, mas eu não uso aquele pacotinho de tempero. Mesmo assim, o macarrão, para ele ficar pronto em 3 minutos, ele tem que ser pré-frito. Então assim, é por isso que ele é rico em gordura e cheio de caloria. E se você comer um macarrão frito, você acha que isso vai fazer bem de alguma forma para a sua saúde? Provavelmente você disse que não. Então, tomem muito cuidado com o consumo de miojo. Esse é o único alimento que em hipótese alguma, eu falaria que você, mesmo que esporadicamente, você pode consumir, mas esse é o único desses 10 que eu falaria para você não consumir em momento nenhum. Certo, gente? Então, esse foi o nosso top 10 de alimentos que você tem que tomar cuidado na hora de ingerir. E sempre tomem cuidado, olhem a tabela nutricional do alimento. Caso você tenha interesse também, a gente tem um e-book que fala sobre como você tomar melhores decisões no mercado. Vou deixar o link aqui embaixo se você tiver interesse. E se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal e deixa o like para a gente saber que você está gostando e para que a gente produza mais conteúdo. A gente está no começo e a gente pede essa ajuda para vocês aí. E eu vou ficando por aqui. Até mais. Valeu!